Bom dia, pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula, né? A segunda aula da aula de música. Lembrando que as nossas aulas são aos sábados, às 14 horas, então, se possível, não falte. Vou tentar passar da forma mais fácil e da melhor forma possível para que vocês possam entender. Tá? Essa é a segunda aula. Quem não assistiu a primeira, corre lá no canal, se inscreve, assiste, tá? E essa aqui é a segunda aula e vamos colocando assim as aulas para que vocês, se faltarem, possam acompanhar, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e já vamos começar sem mais delongas, lembrando que eu estou em casa, como vocês podem observar, então, cachorro latindo, caminhão passando, criança chorando, não se importem, tá? Então, vamos lá. Vamos agora entrar na parte de valores, tá, gente? Nós vamos entrar na parte da equivalência musical. Então, de primeiro, vamos falar de valores. Então, aí está dizendo, a música é representada pelo equilíbrio de sons e silêncio. Ambos têm duração diferentes, ambos têm durações diferentes, e são representados por sinais denominados valores. Os valores que representam a duração dos sons musicais são chamados de figura, os que representam a ausência de som são chamados de pausa. Antes de nós falarmos de valores, eu quero falar para vocês a respeito da nota, tá? Meu cachorro está colaborando aqui. Gente, essa daqui é a nota musical, né? Essa nota musical, ela é dividida em três partes: cabeça, haste e colchete. Vou até falar aqui mais perto do microfone. Cabeça, haste e colchete. Então, essa aqui é a cabeça, essa aqui é a parte da haste, essa aqui é a parte do colchete. Vão ter notas que vão ter mais do que um colchete. Vão ter notas que só vão ter a cabeça e a haste, vão ter notas que só vão ter a cabeça. Observa aqui a figura abaixo. Essa daqui é a semibreve. A semibreve, ela só tem a parte da cabeça, tá vendo? Essa daqui é a mínima, então a mínima ela tem a cabeça e tem a haste. Aqui eu tenho a colcheia, então a colcheia ela tem a cabeça, a haste e o colchete. E a partir da colcheia ela vai aumentando o número de colchetes. Então na semicolcheia eu tenho dois, né? Na fusa eu tenho 3 e na semifusa eu tenho 4, tá? Aí o que acontece? No conteúdo, ele está falando sobre a nota e a pausa, né? Com relação à nota, nós temos as notas, né? As figuras musicais são essas daqui: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. Isso aqui é figura musical. Ela só passa a ser uma nota quando ela está no pentagrama, acompanhada de uma clave, e a clave vai dar o nome a ela. Então, ela vai ser uma nota: ré, lá, sol, mi, tá? Depende da posição, se ela tá na linha, se ela tá no espaço, depende da clave, tá? Porque trocando a clave, troca o nome da nota, tá? Então, ela só vai ser passada a ser chamada nota quando ela estiver lá no pentagrama, bonitinho, com a clave, tá? Aqui, só ela é figura musical. Tá? Então, só relembrando, a figura ela é dividida em três partes: cabeça, haste e colchete. As figuras musicais, galera, são essas aqui, ó: semibreve, tá? Mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, tá? A semibreve, ela vale 4 tempos. A mínima 2 tempos, a semínima 1 tempo, a colcheia meio tempo, a semicolcheia 1/4 de tempo, a fusa 1/8 de tempo e a semifusa 1/16. Galera, a fusa e a semifusa são bem rápidas, né? Eu até brinquei assim, é um abrir e fechar de olhos, você tocou ela, que nem a volta de Cristo, tá? Elas não são muito utilizadas, mas pode acontecer? Pode acontecer. É utilizado mais a colcheia e a semicolcheia. A semicolcheia já é bem rápida. A fusa, então, é semifusa, é super rápido. A semibreve, como é que eu vou cantar? Tá,
tá? Deixa eu ver se eu... Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, 1, 2, 3, 4. 4 tempos. A mínima, 1, 2, tá, tá? A semínima, tá. E a colcheia, ela é meio tempo. Então, se isso daqui equivale a um tempo, a colcheia seria meio aqui e meio para baixo. Então, tá, tá, tá? E assim por diante, tá bom? É só para vocês terem uma noção, solfejando como seria o valor dessa nota. Então, relembrando, a semibreve 4 tempos, mínima 2, semínima 1, colcheia meia, semicolcheia 1/4, fusa 1/8, semifusa 1/16. E toda a nota, ela tem a sua respectiva pausa. A nota, eu vou passar, se a semibreve vale 4 tempos sendo cantado, a pausa da semibreve, eu vou passar esses 4 tempos em silêncio, porque a nota eu solfejo, ou eu toco, ou eu canto. A pausa, eu passo aquele mesmo tempo em silêncio. Então, olha aqui, acompanha comigo aqui do outro lado. Eu tenho a semibreve e a pausa da semibreve. As duas equivalem ao mesmo tempo, tá? Então, aqui tenho a mínima e a pausa da mínima, a semínima e a pausa da semínima, a colcheia e a pausa da colcheia, a semicolcheia, a pausa da semicolcheia, a fusa, a pausa da fusa, e tem a semifusa, que o pessoal esqueceu de colocar lá no material. Eu peguei na internet para poder exemplificar para vocês. Mas a semifusa também tem a pausa, seria parecida com essa daqui, só que com 4 colchetezinhos, representando os 4 colchetes da semifusa, tá? Então, vamos, um exemplo. Vamos supor que no pentagrama, na partitura, eu tenho uma semibreve e logo após, no outro compasso, eu tenho uma pausa da semibreve. E no outro compasso, eu tenho uma outra semibreve. Então, como ficaria isso? Ficaria tá, tá. Percebeu? No momento da pausa, eu mantive os 4 tempos, porém, eu fiquei em silêncio, tá? Então, a pausa é isso, ela tem a mesma quantidade, do som, da duração da nota, né? Da sua figura correspondente, porém, vai ser em silêncio, ok? Então, acho que essa parte deu para eu esclarecer. Deixa eu voltar lá no conteúdo. Então, é isso. As unidades de medida da música é o tempo. Cada tempo corresponde a uma pulsação, como eu expliquei para vocês, tá? Quando nós formos solfejar, a gente vai utilizar bastante esse manejo das mãos, tá? Cada figura de som tem sua respectiva pausa, como eu tinha explicado para vocês já, que lhes corresponde ao mesmo tempo de duração. Vejamos, por exemplo, se uma semibreve tiver 4 tempos, a pausa da semibreve também terá 4 tempos. Então, aqui no conteúdo está explicando o que eu já expliquei. Aqui é a semibreve, aqui é a pausa, tá? Em cima é a nota, embaixo é a pausa, está correspondendo a sua... A nota está com a sua pausa correspondente. Aqui vocês conseguem ver também a pausa da semifusa. Tá? E aqui é os valores que eu já passei para vocês. Tá, ok? A semibreve, atualmente, é a figura musical de maior duração. Por esse motivo, é tomada como unidade de divisão proporcional dos valores. Assim sendo, a semibreve é a única figura que compreende todas as demais. O que isso quer dizer? Nós vamos entrar agora na parte de equivalência. O que é equivalência? Um equivale ao outro. Tá? Equivalência. Quantas desse equivalem a esse? Ou quantos desses eu tenho que ter para equivaler a esse? Então, nós vamos entrar na parte da equivalência. Eu coloquei aqui também um outro... Deixa eu procurar aqui para mostrar para vocês. Acho que esse aqui está melhor. Na parte da equivalência, essa é a semibreve. Vamos dizer que a semibreve é a mãe. Vamos fazer uma brincadeira aqui, que a semibreve é a mãe. Deixa eu tentar melhorar aqui essa câmera. Tá, gente? Isso, pronto. A semibreve é a mãe
e os demais são os filhos, né? Tem que caber todo mundo lá dentro da mãe, tá bom? Então, uma semibreve. Aqui do lado, vocês vão ter o tempo das notas, mas esqueçam isso aqui do lado por agora, tá? Eu quero que vocês foquem aqui na semibreve. Então, uma semibreve equivale a 2 mínimas. Então, se eu pegar a semibreve, vamos pensar que a semibreve é uma laranja, tá? E eu pegar essa laranja e cortar ao meio, puxar ao meio os seus gominhos, vou ficar com 2 partes, certo? Essas 2 partes, uma parte é a mínima, outra parte é a mínima. Que se eu juntar, vai dar uma semibreve, entendeu? Se eu juntar essas 2 partes da laranja que eu separei, juntando dá a laranja no seu todo, tá? Então, aqui funciona do mesmo jeito. Vamos pensar que a semibreve é um gomo, é uma laranja, uma mexerica, tá? E aí eu dividi essa mexerica no meio, eu tive 2 mínimas. Então, uma semibreve dividida, ela é igual a 2 mínimas. 2 mínimas, cada uma dividida, é igual a 2 semínimas. Tá? Então, vamos pensar que eu peguei essa metade, eu peguei a laranja, a mexerica, dividi em 2, me deu 2 mínimas. Eu peguei aquela metade, dividi em mais 2, e eu tive 2 semínimas cada metade. Então, juntando as 2 metades que eu dividi com essas 2 metades que eu dividi, eu tive 4 metades, certo? Então, uma mínima dividida em 2, uma mínima dividida dá 2 semínimas, tá? Então, vocês vão ver aqui que essas 2 semínimas vão dar, dessas 2 mínimas divididas, vão dar 4 semínimas, porque cada uma dividida dá 2, tá? Então, a importância de vocês saberem, de vocês decorarem o nome das figuras. Por exemplo, eu olhei essa daqui, eu sei que é a semibreve. Eu olhei essa daqui, eu sei que é a semifusa. Eu olhei essa daqui, eu sei que é a semicolcheia. Por quê? Na equivalência, eu vou precisar saber o que vem antes e o que vem depois. Então, é importante. Eu preciso saber que a semínima, tá? Ela vem depois da mínima, tá? Eu preciso saber que a semibreve vem antes da mínima, tá? Então, o que vem antes da mínima? A semibreve. O que vem depois da mínima? A semínima, tá? Então, eu preciso saber essa ordem. É bom que vocês decorem isso para poder, na equivalência, ficar da forma mais clara possível para vocês, tá? Então, isso é importante. Então, vamos continuar. Uma semibreve é igual a 2 mínimas. 2 mínimas é igual a 4 semínimas, porque cada uma dividida dá 2 da de baixo, tá? 4 semínimas vão dar 8 colcheias, tá? Porque cada uma dá 2, tá vendo? Essa vai dar 2 dessa, essa vai dar 2, essa vai dar 2, vai dar 2, que no total vai dar 8. Cada colcheia, cada uma dando 2, vai dar 16 semicolcheias. 16 semicolcheias dividido, ó, cada uma dando 2 da de baixo, vai me dar 32 fusas. E 32 fusas dividida, cada uma, vai dar 64 semifusas. O importante de você saber é que uma dá 2, o que vem antes dá 2 da que vem depois, tá? Ó, antes, 2 da que vem depois. Antes, 2 da que vem depois. Então, se eu perguntar para você... Quantas semínimas? Quantas semínimas? Não, quantas colcheias dá uma semínima, tá? Você vai dizer 2. Uma semínima me dá 2 colcheias. Então, quantas colcheias me dá uma semínima? Uma semínima. Você vai falar 2 colcheias. Agora, eu vou inverter a pergunta. Quantas colcheias vai dar uma semínima? Então, vou precisar de 2 colcheias para dar uma semínima. Então, vamos repetir. Uma semínima é igual a 2 colcheias. E 2 colcheias é igual a uma semínima, tá? Então, eu preciso uma de cima equivale a 2 de baixo. Então, quem vem primeiro equivale a 2 da que vem depois. E a que vem depois tem que ser 2 para a que vem primeiro. Então,
Uma semibreve é igual a 2 mínimas. Eu vou precisar de 2 mínimas para dar uma semibreve. Vamos pegar aqui. Uma colcheia é igual a quantas semicolcheias? 2. Eu vou precisar de quantas semicolcheias para dar uma colcheia? Uma. Ou eu vou precisar de quantas semicolcheias para dar uma colcheia? 2 semicolcheias, tá? Então, voltando. Uma semicolcheia equivale a quantas semicolcheias? Uma semicolcheia equivale a 2 semicolcheias. E quantas semicolcheias eu preciso para dar uma colcheia? 2. 2 colcheias equivale a uma semicolcheia, tá? Então, uma que vem antes equivale a 2 da que vem depois, e 2 da que vem depois equivale a uma que vem antes. É um pouco complicado, mas nos exercícios vocês vão conseguir fazer melhor. Lembrando, você que está em casa que ainda não foi, não sei se você já pegou sua apostila, se já pegou, depois eu vou passar os exercícios para vocês fazerem em casa, tá? Tanto da aula passada quanto dessa aula, então é bastante exercício. Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Essa é a parte da equivalência. A de cima dá 2 da de baixo, e 2 da de baixo dá uma da que vem de cima. Tá ok? Então, na parte da equivalência, eu preciso de uma, a semibreve vai ser 1, porque ela é uma, é a única. E a semínima vai valer 4. Na parte do solfejo, cantando, tá tocando, a semibreve vai valer 4 tempos e a mínima vai valer 1. Então, lembrando, solfejo e cantando, tocando, tá? Exercendo aquela nota. Semibreve vale 4 tempos, tá? Semínima vale 1, tá? Na parte de escrita, equivalência, divisão, a semibreve vai valer 1 e a semínima vai valer 4, tá? Como também a colcheia, porque é a equivalência, a divisão. Como a colcheia também vai valer 8, semicolcheia 32, ou como a colcheia vai valer 8, semicolcheia 16, fusa 32 e semifusa 64, tá? É a parte de escrita, é a parte de equivalência, tá? A parte de equivalência é um valor. A parte de cantar, solfejar e tocar é outro valor, tá? Quando eu for cantar, tocar, solfejar, eu pego esse valor aqui. Quando eu for escrever, eu pego o valor que está aqui da divisão musical, tá? Então, vamos voltar ao material. Então, aqui no material, vocês também vão ter essa mesma equivalência, só não vai estar do ladinho certinho, mas dá para vocês também acompanharem aqui bonitinho, certo? Nós vamos entrar, então, na parte de compassos, tá, gente? É uma parte mais complicada, é uma parte que eu vou precisar lembrar bastante essa parte de equivalência, porque na parte de compasso eu vou começar a escrever também, começar a interpretar minha partitura, tá? Vou começar a colocar aí os pingos nos is, começar a entender. Então, as figuras que representam os valores das notas têm duração indeterminada, isto é, não tem valor fixo. Quem as determinará será a fração ordinária escrita após a clave e os acidentes fixos, que é chamado de fórmula de compasso. Então, o que é a fórmula de compasso, gente? A fórmula de compasso é tudo o que vai... Deixa eu achar aqui uma partitura aqui para poder explicar para vocês certinho. Uma fórmula de compasso. Aqui achei. Então, fórmula de compasso é tudo que vai junto à minha clave. É como que vão ser escritas aqui, colocadas em cada compasso as notas, é a minha clave de sol, se tem acidente, se não tem acidente, aqui ó, já tem um acidente, tá? Um si bemol, a fórmula de compasso é 3/4, eu vou ter a minha clave, é todas as informações que eu vou obter antes de tocar, tá? E quando eu tenho essa fórmula de compasso,
Sabe aqueles valores que eu passei para vocês, que a semibreve vale 4, a mínima vale 2? Quando entra a fórmula de compasso, às vezes altera esse valor da nota, mas não fique preocupados que isso daí é uma conversa mais para frente, tá? Só, assim, a nível de conhecimento, altera o valor daquela nota, tá bom? Várias coisas podem alterar o valor da nota, gente. Esse valor de 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo, ele não é fixo, tá? Um ponto de aumento pode mudar o valor da nota, uma ligadura pode aumentar o valor, ou pode alterar o valor da nota, uma fermata pode alterar o valor da nota, a fórmula de compasso pode alterar o valor da nota. Então, tudo pode alterar o valor da nota. A nota, ela não tem um valor fixo. A semibreve vale 4 tempos, então, independente do que acontecer, ela vai ter 4 tempos. Não, como eu falei, tem coisas que podem alterar o valor dessa nota. Tá? Então, aquele valor de 4 tempos é o valor referencial, tá? É o valor referencial. Sabe quando a gente vai no mercado e compra, por exemplo, o pão? Mas ali, para chegar naquele valor do pão de 50 centavos, várias coisas fizeram com que aquele pão chegasse no valor de 50 centavos. Mas não quer dizer que quando chegue amanhã, aquele pão vai estar no valor de 50 centavos. Ele pode ter mudado, ele pode estar 52. Por quê? Porque a farinha mudou, porque o fermento mudou. Então, várias coisas podem fazer com que aquele pão mude o valor dele, tá? Então, aqui também é do mesmo jeito. Várias coisas podem fazer com que a nota seja alterada no seu tempo. Pode diminuir, pode aumentar, tá? Então, é isso que a fórmula de compasso representa. Um exemplo de fórmula de compasso aqui, ó, 4x4, 3x4, 2x4, tá? E tem N fórmulas de compasso, tá? Então, os compassos de 2 tempos são chamados de binários, 2 tempos, tá? O compasso de 3 tempos são chamados ternários. E o compasso de 4 tempos são chamados quaternários. 4x4, 3x4 ternário, 2x4 binário. Tá? Cada compasso é separado do seguinte por uma linha divisória vertical. Isso aqui é uma fração, tá, gente? Então, eu separo o numerador do denominador. Meu cachorro agora resolveu participar da aula. Enfim, desconsiderem, tá, gente? Então, esse aqui é uma fração. Então, essa parte é o numerador, essa parte é o denominador. A parte do numerador vai dizer a quantidade, tá, de figuras que eu tenho que ter. E a parte do denominador vai falar qual é a figura. Lembra que eu falei para vocês que quando é escrito, o valor muda, tá? Então, na parte escrita, a semínima vai valer 4. Então, quer dizer que dentro do meu compasso, eu vou ter 4 semínimas, 3 semínimas, 2 semínimas, tá? Dentro do meu compasso. E o que é o compasso, Letícia? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O compasso é essa divisãozinha, tá, gente? Tá? Isso daqui é um compasso e isso daqui é um compasso. Então, por exemplo, lá está escrito 3 por 4. Então, quer dizer que dentro desse compasso eu tenho que ter 3 semínimas. Então, se eu fizer uma semínima... Ai, gente, estou tentando fazer aqui. Outra semínima aqui e outra semínima aqui, eu preenchi o meu compasso, tá? Se eu fizer uma mínima aqui e uma semínima aqui, eu também preenchi meu compasso. Por que, Letícia, você preencheu o seu compasso? Porque lembra na divisão? Uma mínima equivale a quantas semínimas? Nossa, tá difícil aqui. Na próxima eu garanto que eu vou fazer um quadro melhor. Uma mínima equivale a quantas semínimas? 2. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma e aqui eu já tenho uma. Então, eu já preenchi meu compasso, tá vendo? 3 por 4, tá? Aqui é a quantidade e aqui equivale à figura,
Tá? Se aqui eu tivesse 3 por 2, então seria 3 mínimas. Se eu tivesse 3 por 8, então seria 3 colcheias. Entendeu? Por compasso. Espero que tenha dado para vocês compreenderem. E aí, na determinação de um trecho musical, usa-se colocar 2 travessões denominados de travessão duplo. Se a terminação for absoluta, isto é, na finalização da música, chama-se de pausa final. Então, a última coisa o último tópico aqui que eu vou falar é isso daqui, ó, é o compasso, tá? Aqui tá mais bonitinho. Então, qual faz a divisão do compasso? O que faz a divisão do compasso são essas barras, tá? Então, para dividir cada compasso, para eu saber onde começa e onde termina, eu tenho que ter essas barras que dividem, tá? É como se fosse uma vírgula, vamos pensar assim, né? Para a gente não ler um texto inteiro sem respirar. Seria como se fosse uma vírgula. Então, aqui eu tenho a minha quantidade de notas, aqui também, todas têm que equivaler à fórmula de compasso que está pedindo. Então, esse daqui é a barra simples, tá? Aí aqui, ó, na determinação de um trecho musical, usa-se colocar 2 travessões denominados de travessão duplo, tá? Então, dependendo do trecho, eu coloco o travessão duplo, e quando tá no final, acabou a música totalmente, aí é a barra final, a pausa final, tá? Também tem aqui, não tá escrito, tem a de repetição, tá? Então, eu coloco aqui uma barrinha com 2 pontinhos pretos, e aí eu vou saber que eu coloco, por exemplo, aqui no começo e aqui eu coloco outra barra de repetição, vamos supor. Então, esse pedaço eu vou tocar, quando eu chegar aqui, eu vou voltar para cá. E aí eu vou tocar novamente e vou seguir. Então, de repetição já fala, repetir, eu tenho que repetir aquele trecho. E para eu saber qual trecho que eu vou voltar e repetir, eu tenho que... Coloquei aqui, vou tocar... Tem aqui, aí vou tocar daqui até aqui, volto, toco daqui e continuo. Tá? Então, galera, nessa aula nós vimos, né, a respeito dos valores, nós vimos a respeito da composição da nota, que é cabeça, haste, colchete, nós vimos a respeito dos valores, nós vimos as figuras musicais, nós vimos as pausas, nós vimos as equivalências, tá? Falamos também começamos a introduzir sobre fórmula de compasso, falamos também sobre as barras, né, que dividem aí esses compassos, e mais para frente, na próxima aula, eu continuo com vocês a respeito da fórmula de compasso, que essa fórmula de compasso é um conteúdo um pouquinho extenso, tá? E numa aula só vai ficar muito grande, tá? Então, só lembrando a vocês, aqui nas últimas folhas eu tenho exercícios, então eu quero que vocês assistam a primeira aula, tá? Relembrem e respondam. O que é música? Defina a melodia, defina a harmonia, o que é ritmo, timbre, duração, intensidade, altura, tá? Respondo a parte do pentagrama, das notas também, a clave também. Aqui vocês vão colocar o nome, tá? Das notas, também dá para fazer. Figuras musicais também, eu acabei de falar. Aqui essa parte de colocar as partes da música também, tá? Essa parte aqui, coloque o nome das figuras musicais e seus números. Então, no caso aqui, seria semibreve, tá? E seria uma. Aqui seria colcheia, seria 8, tá? Por causa daquela divisãozinha. Essa aqui é a parte da divisão. Essa daqui é a fusa, então 32, tá? Aqui, semicolcheia, 16, tá? Então é aquela parte lá das divisões musicais. Aqui não é o tempo cantado, tá, gente? Aqui é a divisão musical, tá ok? Vocês façam essa parte, vai ser bom porque vocês vão decorar. Aqui também dá para vocês fazerem, porque é a parte de colocar a haste, né? Da terceira linha para cima ou para baixo, abaixo da terceira linha haste para cima, acima da terceira linha haste para baixo. Aqui também dá para vocês fazerem, a mínima é a metade da, tá? A metade do quê? Da semibreve. A semínima é a metade da
mínima, é aquela mesma ordem lá, o que vem antes, o que vem depois, tá? A soma de duas mínimas vai dar uma, tá? Aí você coloca lá, semibreve, tá? A soma de duas semínimas vai dar uma mínima. E aqui também é a mesma coisa, ó, duas mínimas equivale a uma semibreve, aquela mesma coisa, junta e separa, tá? Olhem lá naquele quadro que tem as figuras, as divisões, que vai ajudar bastante vocês. Dá para fazer esse aqui também. Aí, a partir do ponto de aumento, aí vai ficar para outra aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. No próximo vídeo, vou continuar falando sobre fórmula de compasso. E é isso aí. Um abraço, gente, e fiquem na paz.